O que é o vitiligo? Vitiligo é uma doença de pele caracterizada pela redução da cor natural da pele. Pode ser uma mancha mais clara do que a pele ao redor, ficando até muito branca. Isso acontece por ausência ou diminuição de um tipo de célula na pele, que chama melanócito. Esse melanócito é uma célula na pele que produz o pigmento que dá a cor natural na pele. Esse pigmento é chamado de melanina. Então, quando esses melanócitos por morte, eles acabam diminuindo ou ficando completamente ausentes na mancha da pele, causa o vitiligo. O que pode causar o vitiligo? As causas não são ainda 100% esclarecidas, mas a gente sabe que alguns tipos de vitiligo têm relação com a imunidade. É uma doença que a gente chama de autoimune. A autoimunidade é quando a gente desenvolve imunidade contra o nosso próprio corpo. A nossa imunidade é composta de células que a gente tem para proteção contra o meio ambiente que possivelmente possa agredir o nosso corpo. Por exemplo, vírus, bactérias, quando entram em contato com o nosso corpo, a nossa imunidade serve como uma barreira de proteção. Às vezes essas células da imunidade começam a reconhecer o nosso corpo como se não fosse parte da gente e começa a agredir essas partes específicas. No caso do vitiligo, seria a agressão contra os melanócitos, que são as células que produzem a cor natural da pele. Quais são os principais sintomas do vitiligo? Os principais sintomas são a redução da cor da pele, podendo ser até hipocromia, que seria a redução parcial da cor da pele, até a acromia, que é a ausência total de cor na pele. Então fica uma mancha muito branca. E essas manchas brancas podem acometer a pele, os cabelos, os pelos, cílios, dentro da boca, região genital, tudo que contém esse pigmento chamado melanina, que confere a cor natural à nossa pele e ao cabelo, pode ser acometido pelo vitiligo. Como é feito o diagnóstico do vitiligo? O diagnóstico é essencialmente clínico. Isso que a gente chama de essencialmente clínico é feito durante a consulta com o médico, através da história, da conversa entre o médico e o paciente, através de exame físico detalhado. Raramente é necessário biópsia ou exames complementares, mas geralmente junto com o diagnóstico a gente pede alguns exames de sangue para avaliar a presença de outras doenças autoimunes, já que o vitiligo é uma doença autoimune, ele costuma vir acompanhado de outras doenças autoimunes. Então, às vezes são necessários alguns exames de sangue para pesquisar, por exemplo, a função da tireoide, ou diabetes, ou alguma anemia relacionada com a autoimunidade. É possível prevenir o vitiligo? O vitiligo não é uma doença contagiosa, não é necessário evitar o contato com pessoas que tenham vitiligo. Como ela é uma doença autoimune, é uma doença que o nosso próprio corpo desenvolve. Pode ter fator genético relacionado a isso, mas não é uma coisa contagiosa. O que as pessoas que têm vitiligo podem fazer para a prevenção de surgimento de novas manchas é evitar trauma, porque a gente sabe que os traumas como machucados, atrito, podem desenvolver manchas naqueles locais. Então a gente orienta evitar roupas apertadas, porque as roupas apertadas geram atrito e naquele local de atrito podem surgir novas manchas. E também quem tem vitiligo, por ter uma mancha branca, naquele local é mais sensível ao sol. Então a gente orienta sempre usar protetor solar. Existem fatores ou grupos de risco para o vitiligo? Como o vitiligo é uma doença autoimune, pode haver relação com outras doenças autoimunes. Então a gente sabe que pessoas que têm doenças de tireoide autoimune, ou que tem a queda de cabelo do tipo alopecia areata, que também é uma queda de cabelo autoimune, podem ter mais risco de vitiligo. E também as pessoas que têm algum parente próximo que tem vitiligo também têm mais chance de desenvolver a doença. Existe um grupo de pessoas com predominância do vitiligo?
Não existe um grupo de predominância. As raças são afetadas de maneira igual, a cor de pele não faz diferença no risco de vitiligo. A gente também sabe que o vitiligo acomete de forma igual homens e mulheres, mas a gente sabe que geralmente o vitiligo, em mais da metade das vezes, se desenvolve na pessoa abaixo dos 21 anos. Como é feito o tratamento do vitiligo? Existem várias formas de tratamento e isso deve ser muito bem conversado entre o médico e o paciente para ver qual que é a melhor forma de tratamento para aquele caso específico. A gente pode usar medicamentos de passar, que a gente chama de medicamentos tópicos, como pomadas e cremes, geralmente com algum corticoide ou algum modulador da imunidade que pode ser usado na mancha com o intuito de tentar voltar à cor natural da pele. A gente ainda tem a opção da fototerapia, que são câmaras com lâmpadas específicas que emitem luz, que estimulam a pele também a retomar a cor. Existe ainda medicamentos, e essas câmaras podem ser associadas ao uso de medicamentos, tanto de tomar quanto de passar, para facilitar a ação desses raios, dessas luzes, na tentativa de voltar à coloração natural da pele. Às vezes, quando nenhum tratamento funciona, a gente ainda tem a opção de tratamentos cirúrgicos, como transplantes de melanócitos, que são as células que produzem a cor natural da pele. Então, a gente consegue retirar de um outro local da pele para tentar colocar na área da mancha, para tentar retomar a cor natural da pele. Ou ainda, às vezes, quando o vitiligo está muito extenso, quando a maior parte do corpo já está com a mancha, com a coloração mais clara, a gente também tem a opção de aquelas áreas residuais de pele natural, a gente conseguir reduzir a cor daquelas áreas para tentar deixar de uma forma uniforme. Mas aí a pessoa vai ficar com a pele muito clara. O vitiligo é contagioso? Não, o vitiligo ele não é contagioso. Ele não tem o risco de você entrar em contato com uma pessoa que tem vitiligo, não existe o risco de você pegar aquilo. O vitiligo ele é autoimune, é do nosso próprio corpo, a gente mesmo desenvolve. Não existe necessidade nenhuma de evitar o contato com alguém que tenha vitiligo. O vitiligo tem cura? Não existe uma cura completa para o vitiligo. A gente sabe que tem pessoas que retomam totalmente a cor natural da pele com tratamento e às vezes até sem o tratamento, mas isso é mais raro. Geralmente a gente precisa fazer um tratamento contínuo para controlar e diminuir a evolução da doença. Qual a importância do uso do protetor solar? A gente precisa usar o protetor solar diariamente, com o fator de proteção de pelo menos 30 e numa quantidade adequada, e há sim a necessidade de reaplicar. No dia a dia a gente orienta a usar protetor solar, por exemplo, para o rosto, a gente usa meia colher de chá aproximadamente. E ainda existe a regra da colher de chá, que a gente pode usar para também passar no corpo, né? A gente usa uma colher de chá para cada membro, assim, para cada braço. A gente usa 2 colheres de chá para frente do tronco, 2 colheres de chá para trás do tronco e a mesma coisa nas pernas. Uma colher de chá na frente e uma colher de chá atrás de cada perna. Essa seria uma quantidade que a gente consiga medir para usar no dia a dia. De preferência, a parte que for ficar exposta ao sol é a parte que a gente deve utilizar o protetor solar. A gente também orienta a reaplicação do protetor solar de 2 em 2 horas, que é o tempo que o protetor solar consegue garantir aquele fator de proteção que vem na embalagem. Após decorrido esse tempo, ele começa a perder a eficiência. Então, o ideal seria reaplicar de 2 em 2 horas, principalmente se você tiver uma exposição solar intensa, por exemplo, praia, piscina, alguma atividade ao ar livre. A gente ainda orienta que toda vez que molhar, entrar na água do mar, da piscina, tomar banho, que seja necessário a reaplicação. A gente também orienta que quando suar muito durante a atividade física, reaplicar esse protetor solar. Essa reaplicação
rotineira do dia a dia, a gente não precisa lavar o rosto ou lavar a parte que a gente passou o protetor solar para reaplicar. A gente pode ir aplicando uma camada em cima da outra sem problema nenhum.